Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos fazer uma meditação no mesmo livro e no mesmo capítulo que nós estudamos hoje pela manhã. Segundo Reis, capítulo 4, mas agora nós vamos meditar do verso 1 ao verso 7. Hoje pela manhã a gente estudou a história de uma mulher rica que não tinha filhos e que desejava ter filhos. O Senhor concedeu a ela um filho, esse filho morreu, mas Deus o trouxe à vida novamente para aquela mulher. Agora eu queria estudar com os irmãos um texto que é o inverso, né? É a história de uma mulher muito pobre, tinha acabado de ficar viúva e tinha seus filhos para criar e com dívidas que o seu esposo tinha deixado para que ela então pudesse assumir essas dívidas, pagar essas dívidas. E por que é importante a gente falar sobre esse assunto ou estudar esse texto em nossos dias? Irmãos, nós estamos vivendo dias bastante atípicos, né? E delicados. E a gente tem visto as pessoas dizerem, a mídia televisiva, escrita, dizer que o mundo inteiro, em especial o nosso país, enfrentará uma das mais terríveis e implacáveis crises econômicas nunca vistos, né? Ou poucas vezes vistos numa sociedade. Mas o meu intuito dessa noite, na meditação desse texto, é de buscar tranquilizar os irmãos para essas ameaças ou essas más notícias, né? E confiarmos no Senhor, meus irmãos. Então, deixe-me ler esse texto, segundo Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nos abençoe no entendimento da tua palavra. Abençoa o teu povo que meditará nela comigo nesse instante. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra e também, ó Deus, a confiar no Senhor em tempos de crise. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, as previsões não são boas, né? As pessoas, os economistas, os estudiosos estão prevendo aí tempos difíceis. E é possível que isso de fato venha a acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que o servo de Deus, ele não teme más notícias. Eu queria então que a gente meditasse um pouco nesse texto sagrado que acabamos de ler
desse momento. A história, o texto conta a história de uma mulher que tinha acabado de ficar viúva. Ela era esposa de um dos discípulos dos profetas. Naquela época, os profetas tinham seus discípulos. Nós estamos aqui diante de um texto que fala de um profeta chamado Eliseu, que tinha um discípulo, né? Que era aqui chamado de seu servo, Geazi. Então, os profetas, naquela época, tinham os seus discípulos. E o marido dessa mulher era um desses discípulos de profetas, né? É bem provável que esse homem fosse um homem piedoso, temente a Deus, mas que acabara falecendo. Então a sua esposa, desesperada, com os filhos para criar, descobre então que o seu marido, embora fosse um homem crente, um homem temente a Deus, um servo do Senhor, tinha deixado dívidas. E aí ela, desesperada, pede então a Eliseu para que vá até a sua casa fazer uma visita e pede uma ajuda. E explica para ela a situação e pergunta o que ela deve fazer. E aí o profeta Eliseu pergunta o que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada, tinha apenas um pouco de azeite, uma botija de azeite. E ele então ordena aquela mulher para que ela tomasse todas as vasilhas dos seus vizinhos, que os seus vizinhos tinham, tomasse emprestado, e aí então começasse a encher as vasilhas de azeite. Foi o que aconteceu, um milagre, né? Um milagre, e as vasilhas, todas as vasilhas que ela tinha conseguido reunir dos seus vizinhos, se encheram de azeite. E aí no versículo 7 diz, então, que ela volta ao profeta e pergunta o que ela deveria fazer. Ele diz assim: vá, vende esses azeites, pague a tua dívida e o restante você vai viver com a tua família, com os teus filhos. E eu penso que esse texto, meus irmãos, ele nos ensina dois assuntos que parecem, ou que para muitas pessoas parece ser controverso, né? Parece não se harmonizar, que são a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Muita gente faz essa confusão, né? Como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu penso que esse texto nos ensina justamente estes dois assuntos aparentemente controversos, mas que são puramente bíblicos. Vejam só, meus irmãos, essa mulher, ela estava enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Ela tinha filhos para criar, não estava mais com seu marido, uma crise instalada em seu lar e uma dívida muito grande. E ela estava então imaginando que os seus credores, os credores viessem até a sua casa e tivessem que levar os seus filhos como escravos, porque ela não tinha como pagar aquela dívida. E vejam, meus irmãos, como Eliseu então ensina aquela mulher a resolver ou buscar resolver aquele problema. Então nós temos em primeiro lugar aqui uma ação soberana de Deus, um milagre. Deus faz multiplicar o azeite. Mas, paralelo a isso, nós temos então o ensinamento de Eliseu fazendo com que, ou ensinando aquela mulher a usar o que ela tinha para então ter o que vender para pagar a sua dívida. Então, claramente nós vemos aqui esses dois assuntos se harmonizando, né? A soberania de Deus, que tem por tarefa multiplicar o azeite, mas a responsabilidade humana que aquela mulher tinha de poder e de ter que reunir as vasilhas e despejar o azeite nessas vasilhas. Assim, meus irmãos, Eliseu, ele ensinou três coisas a esta mulher. Primeiro, ele fez essa mulher meditar sobre aquilo que ela tinha e que ela não dava valor, né? No verso de número 2, ele pergunta: o que você tem em sua casa? E ela então responde dizendo assim: nada, eu não tenho nada em casa. Aí ela então se lembra de uma vasilha, uma botija de azeite, e ela achou que essa botija de azeite não era nada, mas era justamente o que ela precisava para começar a ver os seus problemas sendo resolvidos. Depois, Eliseu então orienta essa mulher
a usar o que ela tem e a buscar a ajuda dos seus vizinhos para reunir as vasilhas que ela precisava para despejar esse azeite. E depois do azeite multiplicado, ela iria vender, como nós vimos no texto. O que a gente aprende com esse texto? Pelo menos 3 coisas, meus irmãos. Primeiro, Deus ele sempre nos dá algo para a gente iniciar. Deus sempre providencia, digamos que, o pontapé inicial para realizarmos aquilo que precisamos para as nossas vidas. Então, em tempos de crise, em tempos de situações difíceis, nós precisamos enxergar as oportunidades que Deus ele tem para todos nós, que Ele nos dá. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para um canto e para um outro e a gente não vê nenhuma solução. A gente olha para os recursos que temos e achamos que não temos recursos nenhum. Mas é importante que a gente aprende pela fé a olhar para aquilo que a gente acha insignificante e vermos o início de uma grande obra de Deus em nossas vidas. Essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade humana de podermos olhar para aquilo que Deus nos dá, mesmo que para nós seja pouco, insignificante, mas olharmos para aquilo como uma oportunidade para então iniciarmos este processo de reversão da crise que estamos passando. Em segundo lugar, esse texto nos ensina a buscar sabedoria em Deus para usar o pouco que a gente tem e fazer multiplicar. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola dos talentos, né? Daquele que tomou um talento e enterrou, daquele outro que não soube o que fazer, que multiplicou pouco, e daquele outro que soube como agir, como fazer, como fazer multiplicar os talentos que ele tinha recebido, e este recebeu do seu Senhor o elogio e a recompensa. Deus, meus irmãos, em sua soberania, ele age de maneira sobrenatural em nossas vidas, mas ele nos dá sabedoria, ou ele nos ensina a buscar sabedoria. Tiago, em sua carta, ele diz que aquele que quiser ter sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Então, meus irmãos, antes da gente nos sucumbir a um medo servil pelas notícias ou pelas previsões negativas que a sociedade tem feito, precisamos buscar sabedoria em Deus, para olhar para aquilo que está à nossa volta e sabermos como usar, o que fazer para obtermos bons resultados. É preciso que a gente peça também, tenha humildade para pedir ajuda. Essa mulher foi orientada por Eliseu para pedir vasilhas emprestadas. Vejam que ele não está aqui orientando essa mulher a depender da ajuda das pessoas, mas buscar primeiramente uma ajuda para que ela possa então realizar aquilo que precisa ser feito. É preciso que a gente tenha humildade, meus irmãos, e reconheça que precisamos de ajuda, precisamos de orientação, mas é preciso também que a gente tome cuidado para a gente não imaginar ou não achar que a ajuda tem que ser ad eternum. Não, nós não podemos achar que as pessoas deverão sempre nos ajudar, mas a ajuda que recebemos devemos usar com sabedoria. Depois ele ensina aqui essa mulher a ter foco. Observe que no texto ele então manda aquela mulher entrar para sua casa, fechar a porta e ficar lá dentro com seus filhos trabalhando. Isso, a orientação que ele dá é a de ter foco, ter objetivo. Eles precisavam estar ali focados naquele trabalho e não serem então dispersados, ou a atenção dispersa para realizar aquela tarefa. Depois ele também orienta aquela mulher a trabalhar em família. Às vezes, meus irmãos, a gente vê pessoas lamentando, pessoas reclamando que não conseguem nada, mas não sabe
trabalhar em conjunto com a família, para que as coisas possam, digamos, se resolver. Então, peça sabedoria a Deus para enfrentar todas as crises e entender que Deus nos dá sempre o escape, nos dá sempre algo para que a gente inicie. E em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina a confiar em Deus e a procurarmos também fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. Duas coisas então que se unem: confiança em Deus e ao mesmo tempo a ação, porque a fé ela nos leva à ação, né? A ação para fazermos aquilo que está a nossa responsabilidade. E eu achei interessante um comentário feito por Matthew Henry, a partir desse texto. Ele disse assim: nós nunca estamos em dificuldades em Deus, em seu poder e generosidade e nas riquezas da sua graça. Toda nossa dificuldade está em nós mesmos. É a nossa fé que falha, não a sua promessa. Ele dá mais do que pedimos. Vejam que o texto é muito claro, né? A quantidade de vasilhas que ela tinha, deu para encher todas elas. Quando ela então pede mais uma e não tem mais, o azeite para. Então vejam, meus irmãos, que Deus ele sempre vai nos ajudar, ele sempre vai nos proteger, sempre vai nos guiar. Ele sempre vai dar aquilo que a gente precisa. Agora é preciso também que a gente tenha essa fé. Nunca, quando passamos por dificuldades, nunca é culpa de Deus. Não podemos jamais culpar a Deus, mas muitas vezes culpar, na verdade, culpar a nossa própria falta de fé em não buscarmos confiar em Deus e agir com aquilo que Deus tem nos dado. Eu sei que a nossa realidade ela é diferente da nossa igreja. Eu estou gravando essa mensagem para a igreja que eu pastoreio, e a quantidade talvez de comerciantes da nossa igreja que precisa do seu comércio para trabalhar é muito pouco, muito pequeno. Acho que poucas pessoas dependem disso para viver, mas aqueles que podem nos ouvir ou que possivelmente irão nos ouvir e que dependem do comércio para sobreviver, ou que estão desesperados já antecipadamente, ou talvez já estejam passando por dificuldades, né, em sua vida. Se você conhece o Evangelho, se você é crente, se você é um servo de Deus, não se desespere. Olhe em sua volta, olhe para aquilo que Deus tem te dado, mesmo que para você seja insignificante, e perceba as oportunidades se iniciando a partir dessas pequenas coisas. Hoje a gente tem ouvido muito uma expressão, né, das pessoas, que é a reinventar. Olha, a gente precisa nesse período agora nos reinventar. A igreja está se reinventando, a educação está se reinventando e assim por diante. Na verdade, mais do que isso, nós precisamos exercitar nossa fé, a nossa confiança em Deus e ao mesmo tempo buscarmos agir em nossa responsabilidade. E a promessa do Senhor, meus irmãos, para nós é para que confiemos nele e ele vai nos dar aquilo que precisamos. Eu me recordo de uma oração que está em Provérbios, no capítulo de número 30, a partir do versículo de número 7, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto e ler esse texto, ele diz assim, uma oração, né, que deve ser também a nossa oração. A partir do versículo 7, a oração é esta: duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane
o nome de Deus. Que essa também seja a nossa oração, que nós não venhamos, meus irmãos, buscar grandes coisas para nós, né? A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas, né? E em problemas terríveis. E o apóstolo Paulo também, ele exortou Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele também diz lá em 2 Timóteo que tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas, por último, a palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo de número 37, esta é a promessa do Senhor para as nossas vidas, no Salmo de número 37, versículo de número 25, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, Salmo 37, versículos 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esta é a promessa do Senhor para nós, meus irmãos. O Senhor jamais nos desamparará, mas é importante que a gente reconheça a nossa responsabilidade. Deus nos dá uma responsabilidade. Deus realizou o milagre da multiplicação do azeite para aquela mulher, mas aquela mulher precisou trabalhar. É preciso que a gente busque o Senhor, confie no Senhor, mas também busquemos realizar a nossa tarefa e que o Senhor nos ajude nessa tarefa de confiar em Deus e de usarmos aquilo que a gente acha insignificante, mas que são as oportunidades que Deus nos dá para iniciarmos ou reiniciarmos a nossa vida. Então, nada de desespero, nada de angústia, vamos confiar no Senhor e não nos amedrontarmos diante das más notícias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé nele, nos dê confiança nele para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deixe-me orar mais uma vez. Senhor, abençoa o teu povo e aqueles que podem nos ouvir, nos assistir nesse momento. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada um, Pai. Não deixe que nenhum dos teus servos, ó Deus, venha se amedrontar com as más notícias e com medo, ó Deus, não ter qualquer ação ou reação diante das crises que poderão vir. Mas, ó Deus, dê confiança aos teus servos e ao mesmo tempo, ó Deus, diligência para que possam fazer aquilo que o Senhor está dando a oportunidade para que cada um faça. Ó Deus, nós temos a plena confiança, é isso que nos conforta, de que o Senhor jamais nos desampara, jamais nos deixa só. O Senhor nos dá aquilo que precisamos. E a nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor também possa nos dar, ó Deus, aquilo que precisamos. Não nos dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas nos dê o pão que precisamos, ó Pai. Que não venhamos, ó Deus, não venhamos buscar ou estar atrás de grandes coisas, mas que, ó Deus, aquilo que temos e recebemos do Senhor seja o nosso contentamento. Abençoa o teu povo, abençoa aquele que está agora nos ouvindo. Dá esperança, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia e em mais uma semana na presença de Deus. Forte abraço, irmãos.